Bíblia em Foco, com o evangelista José Luiz. A paz do Senhor para os irmãos. Venho por meio desse áudio transmitir aqui uma palavra de Deus na parte da tarde. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu manto enchia o templo. Tema da mensagem: a ontologia de Deus versus a ontologia humana. Queridos e amados irmãos em Cristo, o profeta Isaías, conhecido como o príncipe dos profetas, que o seu livro também é conhecido como Evangelho do Antigo Testamento, porque ele fala, de forma profunda sobre o Messias, e ele também é conhecido como o profeta messiânico. O profeta Isaías, até o capítulo 5, ele tem, várias vezes ele tem ido no templo. Na época do profeta Isaías, a nação estava numa situação complexa, por conta de idolatria, imoralidade, tanta coisa. E Deus levantava os profetas para advertir a nação. E ali agora estava um rei reinando por nome de Uzias. O ano em que morreu o rei Uzias. Uzias governou Judá durante 52 anos, ficando atrás apenas de Manassés, que governou 55 anos. E sendo jovem, Uzias, já se torna rei de Judá. E seus feitos ali foram de grande magnificência, E a ponto dele se corromper e querer entrar no santuário de Deus para ministrar, sendo que aquilo cabia somente aos profetas, aliás, aos sacerdotes, E por ele ser um rei, ele achou que deveria, ou melhor dizendo, ele poderia fazer aquele ritual de entrar ali no templo. Resumindo, a nação estava em falta diante de Deus, Muitas coisas acontecendo ali na política, cenário político de Judá, cenário religioso, tudo em decadência. E o profeta Isaías tinha ido ali várias vezes no templo. Um certo dia, no capítulo de número 6, o profeta, como costume de sempre, ele chega até o templo. Quando ele chega até o templo, algo acontece inédito ali. O profeta, ele tem uma visão, ele é levado em espírito, ele tem uma visão. Exatamente o ocorrido que aconteceu na morte do rei Uzias. Foi nesse momento que ele teve essa visão. Ele está dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu manto enchia o templo. Independente da morte do rei, o rei terreno, Deus mostra a sua soberania sobre o trono, reinando em todo o universo. Oh, glória! Para que Deus venha reinar na vida da pessoa, irmão, o eu tem que sair
né, fora, entende? O eu tem que desocupar o trono. Enquanto o eu, o orgulho, o ego estiver tomando conta da pessoa, Deus nunca vai reinar ali. Deus só reina no coração puro, na pureza. Ou seja, no coração quebrantado, arrependido. Um coração que tem renúncia. Entende? De forma radical. Eu vi o Senhor sentado em alto sublime trono. Ali a soberania de Deus está sobre o trono. Independente do rei aqui na terra, Uzias havia morrido, Deus continua sentado no trono, reinando para todo sempre. Entende agora? A ontologia de Deus é o seguinte: ele está fora desse mundo, né? Deus está em outra dimensão. Ele é um ser ontológico. Mais adiante a gente vai ver como que isso funciona. Então, o profeta está tendo uma visão. Ele está vendo o serafim voando, de um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O profeta começa a descrever Deus assentado no trono, sublime, seu manto descendo até o templo. O profeta está ali, dentro do templo. As pontas do manto estão tocando o templo. O barulho começa a balançar o umbral do templo. Veja, irmão, o poder de Deus. E os serafins voando. Ele está tendo a visão. Olha lá. Ele está vendo. Essa experiência sensorial de Isaías é que ele está vendo o serafim voando. Ele está ouvindo um barulho. Só que ele está arrebatado em espírito. Ele foi tomado, ele está lá no meio, ele está naquele cenário, naquela corte celestial. Entende? Olha lá. E o serafim está dizendo: Santo, Santo, Santo. Nota aí, irmãos. A tríplice repetição. Em outras palavras, a palavra santo no hebraico bíblico é Kadosh. 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 Kadosh quer dizer santo, separado, cortado, certo? Diferente, é outro. Na realidade ontológica, Deus é outro, é um ser totalmente separado. Sua pureza, sua santidade é repetida 3 vezes. Por que essa repetição? Porque ali mostra que a santidade de Deus é tão forte, irmãos, que a sua pureza é tão forte, que nem os serafins conseguem olhar para ele. Nota, irmão, são 6 asas. 2 eles usam para se locomover, voar, né? 2 está, né, cobrindo os olhos, e outras 2 está na direção do templo, do trono, a pureza. A outras 2 representam a pureza. Ou seja, essas asas está diante de um ser muito puro. Olha, presta atenção. Um ser infinito, um ser separado. A sua santidade é tanta, irmãos. Com 6 voavam, com 6 cobriam os pés, e com 6 cobriam os olhos. Olha, veja bem a pureza de Deus, a santidade, a tríplice repetição, santo. Isso vem de bilhões de anos, irmãos. Continua a mesma adoração. O serafim é um ser de fogo. Sarap, no hebraico, quer dizer serafim, ser de fogo. Só que esse fogo, essa combustão, ela não se apaga. É um ser que está sempre em combustão. Ele não se apaga. Bilhões e trilhões de anos na mesma posição. Santo. Oh, glória. Santo.
santo. Então, irmãos, os olhos, o serafim não consegue olhar para aquele ser que está sentado ali. O profeta vai dizer: ai de mim que vou perecendo, porque eu vi o Senhor dos Exércitos. Como que Isaías consegue ver naquele estado de espiritual, irmão? De espiritualidade? Porque a graça de Deus permitiu que ele conseguisse ver um ser sentado num trono, um ser ontológico separado. Sua pureza é tanta, irmãos, que é indescritível, não tem como descrever a pureza de Deus ali. São 6 asas, cada uma tem uma função. 6 asas, cada uma com uma função. O serafim, sendo um ser de fogo, não consegue olhar para aquele ser que está ali. É um anjo de fogo que não consegue olhar para aquele ser que está ali. A repetição é Kadosh, Kadosh, Kadosh. Oh, glória! Então, irmãos, a ontologia de Deus significa que ele é um ser santo, santo, santo. A santidade ali, irmãos, é profunda. É uma santidade radical, uma santidade pura, uma santidade extraordinária. A ontologia de Deus é que é um ser metafísico, né? Imanente, transcendente. A sua essência é tanto que o serafim não consegue olhar para ele. É uma santidade profunda, que a gente chama de ontologia, né? Ali, a santidade de Deus está em ação. Ele está governando. O rei morreu, o trono político do rei tombou, mas o trono de Deus continua para sempre. Ele está sobre todos os tronos, sobre todos os reinos. O Todo-Poderoso está sentado e o seu manto está descendo. Veio até o templo, tocou as beiradas do manto, tocou no chão. E ali Isaías está ali. Ele está tendo a visão. Santo, santo, santo. De repente, ele vê algo diferente. Ele vê um serafim que vem voando. E o serafim pega um alicate gigante, um tenaz. Agora, irmão, pare e pensa. Pare e pensa. Nem o serafim conseguiu pegar uma brasa direto do altar, simplesmente usando, vamos dizer aí, um termo mão, vamos dizer assim. Ele precisou de um alicate, de uma tenaz para pegar aquela brasa, de tão santo que Deus é. Só que essa brasa, ela não causou dor no profeta. Ela não causou queimadura. Ela não causou lesão na pele do profeta. Sabe o que ela causou? Ela purificou o profeta. Agora, a ontologia humana de Isaías se torna uma ontologia purificada, um ser purificado, um ser humano purificado. A ontologia de Isaías é mudada, né? Ele passa por um processo de purificação. Olha lá, a ontologia humana de Isaías agora, ela muda de característica. Ela é purificada, ela não queima, ela não causa lesão, ela não causa dor, ela causa libertação, purificação, transformação. Olha lá, a ontologia humana pecadora se torna agora um ser humano purificado. A ontologia humana pecadora, que é o profeta Isaías em ação, ali no cenário da visão, se transforma, né, em um ser humano purificado pela brasa que o serafim tirou do altar. Então, irmãos, nessa tarde, né,
O rei Uzias tem que morrer. O orgulho tem que cair por terra. O ego, a soberba. Não empresta seus lábios para a mentira. Fale a verdade, seja verdadeiro. A ontologia radical e da santidade de Deus. A ontologia da santificação de Deus. A ontologia, né, da santidade de Deus. Né? Deus usa aí aquele serafim para pegar uma brasa com um alicate que nem ele mesmo conseguia pegar direto. Nota a santidade de Deus, irmão. E tocou nos lábios do profeta. Agora, de um profeta, né, que se sentia destruído na visão, ai de mim que vou perecendo, a quem enviarei? O profeta em prontidão fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora, a ontologia humana é purificada através da ontologia da santidade de Deus, através daquele anjo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não empreste seus lábios para falar mentiras, palavrões, né? Empreste seus lábios para glorificar o nome do Senhor, né? Para engrandecer o teu nome, o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Nota que o profeta está dizendo, ai de mim que vou perecendo. E aí, o serafim chega e toca nos seus lábios com aquela brasa. Ser purificado do seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Fale coisas boas, irmãos. Não murmure, né? A sua murmuração significa que você está concordando com o deserto. E a gratidão está te alinhando para as coisas boas que Deus quer fazer na sua vida. Te transformar, te purificar, fazer de você, né, um pecador diferenciado, porém, né, sempre preparado para cumprir a missão. Então, a missão do profeta, né, a ontologia da humanidade de Isaías é transformado em uma missão, né, especial para pregar a palavra de Deus. Então, nessa tarde, eu quero dizer para você, levanta a sua cabeça e diga, eis-me aqui, Senhor. A partir de hoje, eu quero ser uma pessoa diferente, transformada, tocada pela tua presença, pelo fogo do altar que purifica a minha vida. A partir de hoje, Senhor, eu quero ter um novo comportamento, um comportamento diferente. Quero enxergar o Senhor em uma outra ótica. Assim como o profeta viu o Senhor, eu quero ver as suas bênçãos sendo derramadas sobre mim. Oh, glória! A tua misericórdia pairando sobre mim. A tua ajuda, Senhor. E a tua força. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, purifica-me, Senhor. Perdoa meus pecados. Me ajude a caminhar. Levanta-me. Então, nessa tarde, é tarde de conserto, de reconciliação, né? É tarde de mudança radical, né? De arrependimento, de renúncia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você pode olhar e contemplar o trono do Senhor, a sua magnificência, o seu poder e a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra da tarde.